Olha, mina laça o laçado memel. Mina laça o laçado ioiô, miori-soro, mina laça do micel, popocô, micel, cruanã, micel, popocô, micel, cruanã, micel. Os primeiros escravos trazidos da África chegaram ao Maranhão na segunda metade do século XVIII. Vinham para o trabalho nas lavouras de algodão e cana-de-açúcar. A língua, a música, a dança e as crenças religiosas eram parte do legado que eles traziam consigo para estas terras e que, miscigenados aos do índio e do branco, deu origem ao que chamamos cultura brasileira. E é de lá, é de manjar, becesse lá o lodo. É de lá, é de manjar, gacesse lá o lodo. Meu nascimento foi muito estranho, porque Dudu era parteira de minha mãe. A minha mãe comigo já tinha tido 18 filhos. Chegou aqui no terceiro dia, isso já de madrugada, umas 5 horas da manhã. Chegou e disse ao meu pai: olha, meu compadre, é um menino e eu quero este menino para mim. E então meu pai disse: pode levar menino com tudo, eu quero a minha mulher viva, porque tem esse outro tanto de crianças aí atrás para ela cuidar. Então Dudu disse que se atuou com Iemanjá, que era a santa dela, e untou a mão tirou as luvas, untou a mão com vaselina e mandou que pegasse minha mãe pela costa e introduziu as mãos dentro de minha mãe e me arrancou. Eu não nasci, fui arrancado. Quando ela olha, eu estava de olhos abertos, virado para cima e com a mão enrolada no cordão umbilical, dando para ela, que era para ela cortar. A primeira processão de orixá, ela deu-se no momento em que nós tínhamos sentado na mesa para almoçar. E segundo eles contam, eu entortei e eles pensavam que nesse tempo a epilepsia era uma doença muito difícil. E eles foram chamar mamãe Dudu, da casa de Nagô, e chamaram Dona Almerinda, que era da Casa Grande da Escola Técnica, no terreiro de Vó Severa. Então, quando elas chegaram, dizem que eu me levantei e disse: eu não estou com nada. Meu nome é Caboclo da Bandeira. Eu cheguei agora, Caboclo da Bandeira, no Dago Marreal, eu sou Caboclo da Bandeira. Eu tive um sonho premonitório. Eu sonhava que eu me encontrava com uma mulher de cabelos compridos, e esta mulher olhava para mim e dizia assim: você vai ser um grande sacerdote. Caô, ananaire, caô. O tambor de mina é uma religião que vem da África e, ao mesmo tempo, o tambor de mina é uma religião muito adaptada à realidade brasileira. A gente vê isso no sincretismo, o sincretismo que está muito presente no tambor de mina, com os santos que se relacionam com as divindades africanas. Então, cada entidade africana é comemorada num dia de um santo católico. Barraê, vodum. Do cabelo do mano, barraê, vodum. O culto aqui é jeje, viu? Agora, tambor de mina é chamado porque elas eram chamadas preta mina, tá vendo? E aí ficou assim aqui no Maranhão chamando tambor de mina. Casa das Minas, no Maranhão, é o único local que reúne a tradição ao culto dos vodôs a partir de Azamadono, que é o vodum da família real do Benin, na época do rei Guizô. Então, em toda a diáspora afro-americana, apenas no Maranhão, na ilha de São Luís, tem-se essa tradição há quase 2 séculos. Por isso, é um polo de memória e de resistência muito importante, talvez sendo um dos locais mais importantes da trajetória da África fora da própria África. Então, aqui de frente, tinha uma senhora que foi a contraguia da Casa do Egito, do Ileia Shaniami, lá que eu fui feito total. Então, ela me entregou aos cuidados de Mãe Pia, que foi uma outra grande mulher que o Maranhão teve.
Eu tive com 14 anos já de idade, isso em 1953, eles mandaram que eu fundasse a minha casa porque eu não podia ficar mais lá. Me colocaram 2 senhoras para tomarem conta de mim. Era a finada Firmina, que era de seu Pedro Estrela, um Xangô, que era da Casa Grande de Vocevera, que foi a terceira africana que abriu casa aqui no Maranhão. E Dona Gabina, que era de Bolso Xadatã, um vodum cambinda, dançava na casa afinada Cota do Barão. Então esta casa ela foi fundada lá no Calhau. A minha sabedoria toda reside nessas 2 mulheres, uma Nagô e uma Cambinda. E num dia 13 de dezembro, que nós fazíamos 8 dias que tínhamos fundado a casa aqui na Fé em Deus, na hora que o tambor foi abrindo, elas chegaram todas paramentadas, todas elas com seus voduns, e trazendo os axés enrolados nas toalhas. Cantaram em Barabô bem na porta, que é o que se canta quando vai se visitar. Aí elas cantaram e disseram: nós viemos aqui amando de Rei da Bandeira e de D. Luiz. Elas foi que assentaram o alaxé da casa. Então, as palavras deles proféticas foram essas: aqui é a última casa aonde está assentado o alaxé da família de Bandeira, a família do rei da Itália com seus filhos. E também é a última casa na qual está sendo assentada a família de D. Luiz e seus filhos. D. Luiz, como sabe-se, a cidade aqui é consagrada ao rei menino, D. Luiz. E há 120 anos aparece na casa de Nagô uma senhora chamada Alta, Clara Alta dos Santos, e que recebe essa entidade chamada D. Luiz, rei de França, lá no terreiro. Quer dizer, foi uma coisa assim que, porque tinha só orixás, e abaixo uma entidade com nome francês. Quando Dona Alta morreu, antes dela morrer, ela me entrega a festa de D. Luiz. Porque D. Luiz é o vodum gentil que é dono da casa. Então, os quartos principais das casas de culto, eles têm que tomarem o nome do dono da casa. Porque nesse quarto é onde se processa as feituras de futuros pais de santo e de mãe de santo. E é aqui que eles ficam recolhidos. Um exemplo disso é que nós tivemos recolhido agora 3 noviches, e esses 3 noviches estão aqui representados. Cada um desses potes e todos esses adereços pertence a um dos filhos que foi feito. Todas as coisas que a gente vai fazer, principalmente nós, dos cultos africanos, nós temos que dar uma oferenda para que o orixá se sinta feliz. Em primeiro lugar, nós temos que dar as coisas para Exu, porque Exu é homem que leva e traz para os orixás para os homens. Então, se nós não fizermos as coisas para ele primeiro, ele bloqueia o que nós vamos fazer. Aqui nós temos o ebó de farinha seca com o dendê, o efum, que é a cachaça, charuto. As obrigações de Iemanjá, elas sempre têm os frutos do mar: peixe, camarão, coco. Inhansã, ela é mais belicosa, porque ela é guerreira, ela gosta demais de comer cabra amarela, ela gosta de comer acarajé e todas as outras coisas que levem bastante dendê e pimenta. Todos os orixás, cada um tem a sua importância. Xangô representa o fogo, representa o trovão, é o orixá do ar. O principal representante da família de Xangô chama-se Zorobadé. Xangô Zorobadé. A Jainhansã, que é a sua mulher, ela representa o relâmpago, o vento e a chuva da tempestade. Então, cada um é uma realização um do outro, e o conjunto de todos eles que faz a harmonia do mundo. Ei, cabecila, cao! Cabecila, cao!
A indumentária do Maranhão é uma indumentária que é diferente dos outros lugares. Oxóssi usa essa roupa, que é o deus das matas, e sua cor tradicional é o verde e o branco. E nós temos aquela vermelha, que é a vestimenta tradicional de Xangô. Iemanjá, a mãe de todos os orixás. E traz mais o complemento do ABB, que é o leque com que ela se abana. E uma das mais importantes roupas dela que nós temos nessa casa é essa aqui, bordada em rechelier. Essa roupa foi dada de presente a ela por Mãe Estela, do Opoafonjá, que é a maior mãe de santo do Brasil. O filá é usado para cobrir o rosto das deusas femininas, principalmente. Na casa de Nagô, sempre Mamãe Dudu dizia que quando Iemanjá vinha, ela trazia as princesas que moravam como se fosse num convento, no castelo. E elas desceriam todas junto com ela, porque eram as crias dela. Como nós temos na nossa história, nós sabemos que Nagô-Timê veio da África, desceu no Maranhão com umas 7 princesas reais. Então a impressão que a gente tem é que essa festa, que é feita para as Tobosses, ela representa essa transmigração da família real de Daomé, de lá da África para o Maranhão. A princesa festejada de nossa casa é Dona Oruana, que é irmã de Dom Miguel, filha de Zorobadé, e que também vem na corte de Iemanjá. Nós temos Princesa Linda, temos Rainha Dina, temos Rainha Rosa, que todas elas descem junto com Iemanjá no dia da festa das Tobosses. É de lá, é de Manjá, desce lá o lodo. A indumentária, nós vamos encontrar os alás, que são toalhas comumente bordadas em rechelier, que são passados nos orixás quando eles arreiam no mundo. No momento em que o seu orixá a possui, ela então é passada com essa toalha. Essa aqui é do Vodum Légua Bojiboá. É um dos voduns que é do Maranhão. Ele veio da África, mas tornou-se maranhense. Essa légua! Vodum, essa légua! Eu não carregava seu légua. E a minha mãe tinha um horror de seu légua. Porque era um vodum que bebia demais e ele não respeitava ninguém. Então tinha umas 2 filhas lá em casa que carregavam seu légua. Ei, Maria Légua! Epa! Então uma vez ele fez uma traquinagem muito grande, uma mãe, ela tinha aquela força muito dominante sobre eles, aí ela brigou com seu légua, fez aquela coisa, e ela disse para ele: Légua, tu só tá fazendo isso porque tu tá em cima dessa menina. Eu duvido que tu fizesse isso em cima de meu filho. Carona, eu não faço mais essa porra desse boi, não. Eu não vou me estressar. Se mãe de sacana, tudo fico pra cada um pra um lado. Não. Cada um jogado pra um canto, cada um levado pra uma porra. Se vocês não quiserem mais fazer boi, Paruana não faz mais porra de boi nenhum. Torcedora, não chora. O nosso boi, ele vai morrer. No Tambor de Minas, os voduns conversam, falam normalmente, e os orixás também da Casa do Nagô. Já no candomblé você não vê esse tipo de coisa. No máximo, eles fazem alguns gestos, e uma ou outra palavra, algum som. Nós não podemos imaginar os orixás sem as indumentárias e sem as guias, ou em Vilacã, como é chamado na África. O principal deles é esse aqui, manta das Tobosses. Ela é usada assim, que cobre todo o corpo da pessoa que está usando. Comumente, as pessoas que são filhas dos orixás, elas gostam de usar as cores dele para mostrar que ele é filho dele. Eu sou o Babalorixá Voduno, quer dizer, o meu título que me é conferido pelas nações, eu tenho que ter tudo isso
porque em mim está entregue a dinastia desse povo todo. Então eu sou Babalorixá pelo lado Nagô e sou Vodunô pelo lado Jeje. Nós temos a Casa das Minas, que cultua somente voduns, mas a partir da Casa de Nagô, diversificou o culto. Primeiro, os voduns, jejes e nagôs, os orixás iorubanos que vieram com a Casa de Nagô, e foi acrescido daí, em relação com a cura ou pagelança, outras entidades, como reis nobres, que são também relacionados com alguns orixás, e caboclos, normalmente relacionados com índios, né, com a religião indígena local. Desde o tempo do Império, esse porto era para ser feito. Começa a acontecer coisas assim extraordinárias. Os escafrandistas desciam, quando voltavam era todo enrolado nos tubos, outro todo ferido. Por último morreram 2 escafrandistas e o último, que foi tirado do fundo do mar, ainda chegou com vida e disse somente 2 palavras: no fundo existe um túnel todo dourado. Então foi preciso procurar os Babalaô para saber qual era o mistério que tinha aqui, que esse porto não ia para frente. Nós vimos que isso pertencia à princesa Ina, que era uma senhora, filha de Iemanjá, e que morava aqui nesse porto, que tinha sido um presente que ele tinha sido dado por rei Sebastião. Então aí ela pediu que fizessem uma obrigação aqui, no lugar onde seria o porto, e que todos os pais de santos estivessem juntos, e essa obrigação foi feita. Pina, 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 na bacila matou Sanji. Pina, 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 na bacila matou Sanji. Jorge Taci, durante muito tempo, dirigiu essa casa. Essa casa é a Cafu das Mercês, que foi um depósito de escravos, sobretudo durante o século XIX, no período da escravidão. E durante os 20 anos ou mais, ele trabalhou aqui, reunindo peças, contribuindo para que o governo ampliasse o acervo, para que a cultura maranhense, afro-brasileira, tivesse presente. Conheci Jorge Babalaô quando era pároco na Liberdade e tivemos diversas oportunidades de viver uma experiência religiosa juntos. Para quem não se lembra, a fé em Deus se originou no antigo bairro do Areal, onde hoje é Monte Castelo. É um lugar agradável, ventilado, gostoso mesmo de morar. Há 40 anos eu me iniciei no terreiro de Iemanjá como dançante. Hoje eu sou a contraguia da casa, também chamada de Mãe Pequena. Muito bem, eu sou dançante da casa. O boi de Laurentino foi que deu fama ao bairro. Hoje é o boi de Terezinha. Boi de Zabumba, bonito como ele só. Sabe quem vive lá também? Pedrão, Dona Mocinha, Copinho, Yara, Deco, Dona Jona Rezadeira. Dança, minha filha, agora. Jorge sempre foi essa figura extraordinária que, ao longo do tempo, ele começou então a assimilar com o seu talento todas essas fontes da cultura do sincretismo religioso. Esse é o nosso Jorge, o nosso querido Jorge Babalaô.